Pessoal, o objetivo desse pitch é trazer para vocês aí o resultado, o que foi feito, né, nesse projeto FAPEMIG, dessa demanda universal, né, de 2021. Nesse projeto, detecção e quantificação precoce de doenças de plantas de eucalipto assintomáticas por meio de imagens hiperespectrais, embora o título possa parecer alguma coisa mais complexa, na verdade, a gente utilizar tecnologias de imagens, tecnologias mais modernas, né, de sensoriamento remoto próximo, para a gente tentar detectar doenças de forma precoce, sem ter sintomas visíveis ao olho humano. Neste projeto, a gente trabalhou com duas doenças, que são duas doenças letais que ocorrem no eucalipto. Uma é a murcha de Houstonia, causada por uma bactéria conhecida como Houstonia solanacearum, e a outra doença é a murcha de ceratocystis, causada por Ceratocystis fimbriata. São duas doenças letais, né, que levam a planta à morte. E por que isso acontece? Porque esses patógenos eles colonizam os vasos da planta e levam, né, ao entupimento desses vasos. Então não há fluxo de água suficiente para suprir essa demanda de água da planta. É como se fosse um colesterol na veia, né? Vai chegando um momento que entope, né? Então aí você, né, interrompe aí o fluxo sanguíneo. E na planta vai interromper aí o fluxo de água, né, e sais minerais, levando a planta à morte. Então são duas doenças muito importantes e que existem métodos atualmente muito eficientes para a detecção dessas doenças, mas eles são destrutivos. Eu preciso de coletar a amostra da planta, né, destruir, arrancar a planta, às vezes do campo, e levar essas amostras para um laboratório. Ou então existe testes, né, mais rápido, igual vocês estão familiarizados com aqueles testes de Covid, né, que são testes rápidos. Existe também, né, para doenças de plantas. Mas, no entanto, são destrutivos. Eu preciso de arrancar os tecidos da planta para fazer essas análises. E com o advento, né, e evolução dessas tecnologias de imagens, a nossa proposta é realmente utilizar dessas imagens, desses sensores de alta resolução, para tentar detectar, né, essas doenças de forma precoce, para que você não leve uma planta para o campo, não faça um plantio, né, com a planta aparentemente saudável, né, sadia, mas ela pode estar infectada. Então, para evitar isso, a gente está, né, desenvolvendo, aprimorando, né, e a proposta desse projeto é utilizar desses sensores para detectar essas doenças. Quando a gente fala, né, que a proposta é utilizar de imagens hiperespectrais, né, pode parecer aí que a gente vai ter uma imagem igual a gente tem uma imagem do celular, uma imagem talvez um pouquinho mais avançada, mas que a gente consegue visualizar, né, alguma foto, por exemplo. Mas na verdade o que a gente utilizou nesse projeto são sensores, né, hiperespectrais, espectroradiômetro, né, de alta resolução, e onde a gente pega esse aparelhinho e, e ele chega perto da planta, né, da folha, e ele vai gerar um monte de informação, um monte de dados, né? Então aqui a gente consegue, né, observar as plantas, aqui, né, a Márcia, né, a Márcia Indianara, que foi a mestranda que trabalhou nesse projeto, né, juntamente com a Camila, que é a estudante de graduação, e aqui o equipamento no laboratório. Então a gente leva essa planta e consegue, né, através desse sensor, captar, né, alguns dados, não de fato imagens, ok? E através desses dados que a gente capta, né, nesse equipamento que a gente mostrou para vocês, é, a gente consegue plotar um gráfico, né, da reflectância, né, que reflete ali da folha em diferentes comprimentos de onda. A gente plota isso em um gráfico e a gente vê essas curvinhas, igual nós estamos vendo aqui. Aqui é no tempo zero, inicialmente, aqui
12 horas após a inoculação, e desculpa, 24, e aqui 48 horas após a inoculação de Ralstonia em eucalipto. E a gente conseguiu ver diferença, né, nesses comprimentos de onda. Diferença, aqui em azulzinho era uma planta, um clone resistente, e aqui em vermelho um clone suscetível. Tá? Então, observa que inicialmente não tinha essa distinção tão claramente, e aqui a gente consegue observar essa distinção, mostrando o potencial dessa tecnologia, mesmo na planta sem apresentar o sintoma, você distinguir aí, né, a planta resistente, sem a doença, e a planta aqui com a doença. No caso do Ceratocis, né, o outro patógeno, a gente também coletou os dados e a gente observou um fato interessante, né? Aqui a gente vê essa imagem, né, que a gente está vendo aqui, é um gráfico, e a gente observa aqui que foram comprimentos de onda, foram dados coletados em diferentes partes da planta. Em azulzinho, na parte basal, verde na parte mediana e vermelho na parte apical. E a gente observa que a parte apical da planta, né, mesmo que é distante de onde o patógeno está ocorrendo ali, ele está ocorrendo nos vasos, mas ao analisar imagens, né, coletadas de folhas da parte apical, a gente conseguiu ver uma diferença bem significativa em diferentes porções da planta. E assim como no caso da Ralstonia, a gente conseguiu também distinguir aí entre material doente e material sadio. No caso do Ceratocis, foi 24 horas após a inoculação do patógeno. Então a gente conclui, né, que com esse projeto, que realmente essas tecnologias que estão surgindo, elas são muito promissoras para a gente poder aprimorar e detectar doenças de forma precoce, né? A gente sabe que são necessários, né, análises complementares para a gente poder avançar ainda mais o conhecimento dessa linha, mas com esse pontapé inicial aí desse projeto, né, financiado pela FAPEMIG, a gente conseguiu bons resultados, e fruto disso que nós estamos continuando a pesquisa, né, com alunos aí de graduação, e as pesquisas serão aprimoradas, e esperamos, né, em breve que essa tecnologia chegue, né, ao produtor para que ele possa, né, utilizar e conseguir detectar de forma precoce a doença e minimizar o seu prejuízo no campo.